Glória a Deus, você está animado para receber uma palavra? Então fica de pé no seu lugar, vamos ler a palavra. Eu sempre digo que a gente precisa resgatar alguns antigos costumes. E um desses é ler a palavra de pé, em reverência às Escrituras. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 6, no verso 53. João 6, 53. Diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora pula lá para o verso 66 do mesmo capítulo. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? A gente para por aqui. Curva sua cabeça. Senhor, Tu és soberano sobre esse lugar. A Tua palavra é que governa a nossa vida. A Tua palavra nos levantou hoje pela manhã. E é a Sua palavra que está nos sustentando aqui nesse lugar. É a Sua palavra, ó Pai, que está construindo cada trajetória que nós temos pisado, nos movido. É a Sua palavra que é viva, eficaz, poderosa. É a Sua palavra que liberta. É a Sua palavra que transforma. É a Sua palavra que não muda. Passa dia, passa noite, passa o tempo, passa as estações. A Sua palavra permanece a mesma. A mesma Sua palavra permanece poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. A Sua palavra é que cura, a Sua palavra é que restaura, a Sua palavra é que tira o morto da cova, é a Sua palavra que tira aquele que está coxo e faz andar. É a Sua palavra que faz o cego enxergar. É a Sua palavra que faz aquele que não fala voltar a falar. É a Sua palavra que tem um trono nesse lugar. Não é cantor, não é pastor, não é pregador que tem trono nesse lugar, mas a Sua palavra que é eterna, que é poderosa e que nós estamos debaixo dela nessa noite. Faz desse lugar um ambiente de rendição, Senhor. Faz desse lugar um ambiente de rendição. Assuma o controle. Faz do seu jeito, do seu modo. Faz, Senhor. Vem, 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 vem.
nossos olhos. Tire os nossos olhos das expectativas humanas. Tira as nossas intenções daquilo que o homem prometeu. Coloca de volta os nossos olhos em Ti. Coloca de volta. Reacende a chama. Reacende a chama. Reacende a chama. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Porque grande Tu és. Poderoso és. Grandioso és. E não há outro. Hey! Obrigado, Senhor. Toma o nosso coração. Que essa noite seja uma noite de rendição a Ti. Nós não queremos ver cadeira voando. O que nós queremos ver é voando da nossa vida tudo que não provém de Ti. O que nós queremos ver, ó Pai, é amores que não nasceram nos céus, sendo aniquilados da nossa vida. Apegos, ó Pai, que não nasceram em Ti, sendo aniquilados na nossa vida, para a glória do Seu nome. Amém. E amém. Você pode tomar seu lugar. Aleluia. A gente lê um texto, João capítulo 6. O livro de João todo é um livro maravilhoso, porque a gente consegue enxergar quem Jesus é. Desde a criação e como que Jesus caminha em nosso meio. Mas logo no capítulo 6, há um momento chave. Jesus acabara de multiplicar os pães, e isso fazia com que muitos discípulos se aproximassem, muitas pessoas, a multidão, chegasse até Jesus. Mas existem momentos em que Jesus começa a falar verdades, para saber se o que nos levou até a Ele foi o arrependimento, ou foi aquilo que Ele te proporcionou. Jesus começa a separar e dizer algumas verdades, porque o Evangelho, irmãos, não é difícil de entender. Evangelho pode ser difícil de receber. Vou repetir. Evangelho não é difícil de entender, porque o Evangelho é uma palavra tão acessível que alguém que talvez não sabe a ler e escrever entende o que Jesus diz, mas entende porque quer receber, porque aceita o que Jesus está dizendo.
O evangelho se torna difícil e questionável quando na verdade muros de falta de arrependimento ainda estão levantados no nosso coração. Porque o evangelho, ele não vai custar pouco, o evangelho ele custa tudo. O evangelho não é caro, o evangelho é tudo que nós temos e somos. Aquela multidão de gente seguindo Jesus, querendo um milagre, mas Jesus dizendo: para ser meu discípulo, tem que comer da minha carne e tem que beber do meu sangue. Se quer beber, se quer me seguir, tem que ter comunhão, porque se não tiver comunhão, não tem como caminhar comigo. E a gente hoje, irmãos, a gente está assistindo um evangelho que está sendo pregado, aonde é um evangelho que te proporciona sentimentos, não é um evangelho que te leva ao arrependimento. E eu quero te trazer uma verdade hoje: não tem como viver evangelho sem antes se arrepender, sem antes confessar os seus pecados, sem antes, irmãos, derramar sua vida nesse altar e dizer: eu não sou nada, eu merecia o inferno, eu merecia a morte, mas o Senhor pagou o preço no meu lugar. Se é para Jesus, pode ser melhor. Porque a gente está querendo um evangelho que proporciona coisas. Tem gente que se Jesus não der coisas, quer desistir. Se Jesus não der uma casa, quer desistir. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus já te deu a vida eterna e Ele não te deve nada. Ele não nos deve nada. Mas por que dá para uns e não dá para outros? Porque você está reparando muito a vida dos outros e parando e deixando de olhar para a sua. Os procedimentos que você está vivendo, Ele dá a semente ao que semeia. Se você semear, você vai colher. Hoje é a noite que Jesus vai te perguntar. Tem gente indo embora? Tem. E você? Tem gente desistindo? E você? Tem gente abrindo mão de promessas? E você? Porque Jesus não vai ficar implorando: não, não vai, fica aqui, eu estou com medo de ficar sozinho. Ele não tem problema de identidade. Por quê? Porque é fidelidade. Se você quer seguir Jesus, você precisa ser fiel à sua palavra. Você pode até se achegar por algum milagre que acontece, mas permanecer pela fidelidade. Porque chega uma hora que o milagre perde a graça. Tem gente que orou anos para receber um milagre, mas só agradeceu um dia. Porque evangelho não é o que a gente sente. Evangelho é aquilo que a gente crê. E tem vezes, irmãos, que Deus não vai se importar com o que você está sentindo. Entenda o que eu vou falar. Porque quando o nosso clamor intensifica por aquilo que a gente sente, a gente se esquece da palavra que já foi nos dada. Quando o nosso foco é nos nossos sentimentos, Deus não vai fazer nada porque você inverteu a ordem das coisas. Deus não vai fazer porque você está sentindo. Deus vai fazer porque você está crendo. Deus vai fazer porque você está crendo na palavra dEle. Eu creio que eu estou diante de discípulos de Jesus.
Eu creio que eu estou diante de um povo que não vai retroceder por conta de um tempo de dificuldade. Eu estou diante de um povo que não vai renunciar à palavra de Deus. Eu estou diante de um povo que é sim e não tem meia palavra. Eu estou diante de um povo que não tem a boca dividida, a língua dividida. Ora é água doce, ora é água salgada. Eu estou diante de um povo que tem a palavra viva e poderosa nos seus lábios. Eu estou diante de um povo que pode até assistir injúrias, mas permanece na palavra. Aleluia! 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 Ano de 2024. Eu creio, irmãos, que chegou a hora de você decidir se você quer ou não. Chegou a hora de você parar de viver um evangelho mais ou menos e começar a decidir se é isso que você quer para a sua vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: é isso que você quer para a sua vida? Então pode responder para ele. Então prepare-se para começar a perder algumas coisas. É porque quando começa a falar em perder, algumas pessoas isso aí, então eu prefiro um outro evangelho, pastor. Eu prefiro até umas outras vigílias que a gente só recebe manto. O que adianta, irmãos, receber um monte de mantos se na segunda-feira você continua do mesmo jeito? O que adianta a gente receber uma profecia se a gente nem se lembra dela mais? O que o profeta falou? Foi uma bênção. Porque tem gente que está atrás do sentimento da profecia e não viver pelo cumprimento dela. E enquanto você não se torna a palavra que foi dita, nem você é abençoado e nem quem está do seu lado é abençoado. Por isso, meu irmão, esse texto aqui aponta, é um alerta para nós. Jesus não falou isso com multidão, mas ele disse para os discípulos, começaram a abandonar, porque duras eram as palavras de Jesus. E quando a gente analisa o texto, o que eles estão considerando como duras? Palavras que apontam para uma vida em arrependimento. E arrependimento é a porta de entrada para se viver o reino de Deus. Não é a fé que vem primeiro, não é o amor que vem primeiro, é o arrependimento que começa. Porque se não tem arrependimento, não tem como entrar no reino de Deus. Tem muita gente que está vivendo, irmãos, do transbordar que é o evangelho de Deus, mas não está vivendo a realidade de ter Cristo na sua vida, a realidade da crucificação, a realidade de todos os dias apontar para a cruz do Evangelho, o Evangelho de todos os dias, renegar as ofertas de Satanás. Você sabe por quê? O diabo quer te enganar, o diabo quer te iludir, o diabo quer dizer que você precisa de coisas materiais para se sentir realizado, mas esse Evangelho que nós cremos e que nós pregamos, não são as coisas materiais que nos fazem bem, não são as coisas que a terra pode produzir que nos fazem feliz, mas é a palavra que está viva dentro de nós, é a palavra que está viva dentro de nós, é essa palavra que nos garante vida eterna.
Ele faz a pergunta: vocês estão vendo? Muitos já foram embora, só ficou vocês 12, que eu encontrei quando vocês estavam perdidos, que eu encontrei não no melhor dia da sua vida, porque nos melhores dias você nem olhava para mim, mas quando você não tinha para ninguém, mas para quem olhar, eu apareci. E a pergunta é: vai embora ou vai permanecer? Porque se você for embora, talvez você consiga consertar o seu presente, mas comigo eu te dou a certeza do futuro. E o que você prefere? Corrigir o seu sentimento de agora ou garantir que você vai estar comigo na eternidade? O que você prefere viver? Acabar com a sua ansiedade, corrigir sentimentos, permanecer com pecados de estimação? Ou você quer a minha presença, a minha boca nos seus ouvidos? Ou você quer a minha palavra pulsando no seu coração, para eu exterminar, para eu quebrar muros, para eu desfazer laços, para eu desfazer conexões que você fez longe de mim, para eu desvendar e colocar luz nesses votos secretos do seu coração que eu conheço, mas se a luz não entrar dentro de você, eles não serão desfeitos. O que você quer? Pedro olha para Jesus e responde: para quem iremos? O que Pedro está dizendo aqui, fazendo o seguinte: Senhor, o dia em que o Senhor nos chamou e nós aceitamos o convite, o Senhor não é mais uma opção. O Senhor é o nosso único caminho. O dia que o Senhor nos chamou, a gente agora não tem duas opções. A gente só tem uma porta, um caminho e uma verdade. Não tem para onde ir, para outro lugar. Então para quem iremos se só tu tens? Só tu tens, 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 só tu tens palavra de vida eterna. Hoje é a noite que Jesus está perguntando para algumas pessoas aqui dentro: até quando você vai deixar as propostas invadirem a sua mente e te colocar dúvidas? Até quando você vai ficar levantando outros deuses dentro de você? Deus manda te dizer: eu não entro nessa briga. Porque eu já venci essa briga na cruz. E se você não entender que todas as suas dificuldades e temores foram sucumbidas na cruz do Calvário, Deus não apenas
tampou, mas Ele aniquilou na cruz do Calvário e te deu uma nova vida. Que nova vida é essa? Mas você fala assim: mas pastor, eu ainda me lembro do meu passado. O seu passado é uma referência única, não para você se lamentar sobre ele, mas para você agradecer da onde Deus te tirou. Se você não tinha um pai, agora você tem. Se você não tinha amor de mãe, agora em Deus você encontra. Se você não tinha uma família, agora você tem uma família. Se você não tinha bens, você tem o bem maior, que é o nosso Deus. Se você não tinha nada, agora você tem tudo. Aleluia, 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 aleluia. Chega da gente viver um evangelho dividido. Chega da gente viver um evangelho, irmão, que a gente frequenta a igreja, mas não frequenta ambientes de intimidade com o Senhor. Chega de um evangelho que a gente é aprovado pelo homem, mas Deus não nos conhece. Chega da gente viver um evangelho de achar que a gente é o que a gente faz. Tem gente, irmão, que se Deus falar assim com o pastor da igreja: ó, coloca aquele rapaz líder de ministério sentado um pouquinho no banco, a vida dele acaba, irmão, porque ele acha que o ministério dele é o que ele faz, mas o ministério dele é o que ele é. Quando Deus e Satanás estavam conversando sobre Jó, as qualidades que Deus pronuncia sobre Jó não eram o que ele tinha. Deus não chegou assim: tá vendo, Satanás, olha o meu servo, tem dinheiro, é próspero, as contas dele estão tudo em dia, não deve o cartão, aleluia, as contas dele assim, ó, ele é cheio de bens, tem fazenda, tem apartamento, tem tudo. Tá vendo como é que ele é uma bênção? Não foi isso não. Olha para o meu servo, ele é íntegro, ele é fiel, ele é justo. Não é como o homem te conhece, mas é como Deus te conhece. Você pode ser recebido muito bem em alguns lugares por aquilo que você tem, mas na intimidade com o Senhor não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você é. Não adianta ser recebido na mesa de homens se você não tem um lugar na mesa do Senhor. Como o cronômetro não for para ali, eu não sei nem que tempo tem mais, pastor. Isso é 2 minutos, né? Então vamos levantar para a gente ficar de pé. Vamos levantar para a gente orar. Eu falei, vamos levantar para a gente ficar de pé. É porque não foi uma frase programada, aí dá chute. Uma das coisas, irmãos, que você precisa entender é que o Espírito é sujeito a um homem. E o que faz uma igreja ser espiritual é quando a gente é obediente. Curva sua cabeça. Ore agora sobre aquilo que você precisa se arrepender. Isaías, diante do Senhor, disse o seguinte: Pai, eu sou alguém com impuros lábios. Eu não sou digno de falar a sua palavra.
porque eu tenho andado em meio a gente impura, e os meus lábios têm se tornado iguais a quem eu ando. Eu não falo da sua fonte. Uma hora eu agradeço, uma hora eu reclamo. Tem dias que eu só fico feliz quando eu tenho dinheiro. Eu ainda, diga-se para o Senhor, eu ainda não entendi o que é andar no fruto. Me ensina, Pai, a andar no fruto do Espírito. Me ensina, ó Pai, a ter alegria em meio à dor. Me ensina, ó Pai, a ser como Jó, que em meio a perder tudo, não foi achado pecado nos seus lábios. Faça como Isaías, peça que uma chama de fogo entre nos seus lábios, para que os seus lábios sejam purificados, para que da sua boca saiam palavras do trono de Deus, para que da sua boca saia uma fonte de águas vivas, para que a gente pare de viver uma vida dividida, pare de viver em altos e baixos, mas que a gente vive em convicção, Pai, no nome de Jesus. Diante de Ti, ó Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque as nossas dificuldades que têm ditado os nossos dia a dia. Perdoa-nos, ó Pai, porque não estamos enxergando que esse tempo é para nos aproximar, não nos afastar. Perdoa-nos, ó Pai, pelos pensamentos de pensar em desistir, de abandonar. Perdoa-nos, ó Pai, porque estamos longe da sala do trono. Perdoa-nos, ó Pai, porque temos lido pouco a Sua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, porque a gente tem Te trocado por séries. A gente tem Te trocado por artistas gospel. A gente tem Te trocado, Senhor, pelo cinema, pelas atrações. A gente tem Te trocado pelo futebol. Pai, nós queremos nos arrepender, ó Pai, desses amores que a gente criou com as nossas mãos. Mas nós queremos voltar ao primeiro amor, onde tudo começou. Onde tudo começou, aonde o nosso coração queimava, aonde a gente não via a hora de estar com o Senhor, aonde a gente contava os minutos para estar contigo. Que quando a gente ouvia a Sua voz, o nosso coração pulsava. Enche o nosso coração de temor. Tira a irreverência do nosso meio, mas nos encha de temor a Sua presença. Ore, querido, ore. Aumenta o volume da sua voz. Aumenta o volume da sua voz. Ele está aqui para ouvir a sua oração. Diga para Ele: Pai, eu me arrependo da frieza que eu tenho vivido. Eu me arrependo, ó Pai, porque eu não comecei
Eu comecei apaixonado, eu comecei vibrante, eu comecei sem faltar nenhum culto, eu comecei orando todos os dias, eu comecei lendo a palavra todos os dias. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar. Eu quero construir novamente o nosso ambiente de intimidade. Eu quero construir novamente o nosso ambiente de intimidade. Sim, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus.